Pois a gente tem agora o anúncio de quem vai ser o vice na chapa de Donald Trump. Trump escolhe J.D. Vance, fã de America First, que obstruiu a ajuda militar a Israel, como o companheiro de chapa. Ele foi apresentado ontem na convenção do Partido Republicano. É um senador de Ohio que, certa vez, veja só, escreveu que Trump poderia ser o Hitler da América. Ele foi um dos primeiros a culpar o governo Biden pelo ataque do Hamas a Israel em 7 de outubro e apoiou o golpe judicial de Netanyahu. Quem é essa figura, professor? O que ele nos diz, inclusive, em relação ao conflito que acontece na Palestina? Jovem senador de 38 anos, você veja a juventude, né? Aliás, na França, o que seria o primeiro-ministro, e jamais, quer dizer, jamais a gente não pode dizer, né? Mas seria candidato a primeiro-ministro agora, mas perdeu 28 anos, e esse aí tem 38 anos lá nos Estados Unidos, J.D. Vance, chamou o Trump pelo que ele deve ser chamado, um novo tipo de Hitler, e o que o Bolsonaro deve ser chamado, um Hitler. Ele é nazista, a gente chama de fascista porque é o nome mais comum, mas ele é um nazista, o Bolsonaro, até o tipo de corte de cabelo dele, do filho caçula dele, né? O Jair Renan, aquele corte é nazista, é uma família nazista. E o Trump é um nazista, né? Agora, esse não é um senhor ainda, né? 38 anos, ele é um ultraconservador, é um homem de extrema direita. E ele é um ultracionista, igual o Trump. Aliás, entre Trump e Biden, eles têm diferenças. Na política interna, eles têm diferenças, né? Trump é supremacista branco, Biden não pode se dizer que seja. Mas eles disputam quem é mais sionista cristão. Ambos são sionistas cristãos. E este Vance, ele é o mais sionista, ultracionista, então ele, nesse ponto, ele provavelmente ganha até do Donald Trump. Ele é um defensor raivoso, né? Ele é um antipalestino, ele apoia o genocídio palestino, talvez mais do que o próprio Donald Trump. Mas ele não é só isso, ele é um misógino, ele, claro, é casado, aparece e trata bem a esposa, etc., mas é contra as mulheres. Ele, onde ele puder, ele exclui as mulheres, né? Eu anotei aqui também mais coisas dele, né? Mas veja só, ele, quando fala venceu a ala American First, significa a vitória do isolacionismo. Significa a América se fechar entre si e se isolar do mundo inteiro. Bom, mas isso aí não seria bom? Cada um cuida de si, né? E ela não interfere. Não, esse cara digamos assim, ele é a favor do fim da guerra na Ucrânia. Bom, isso é positivo, então, professor, vai acabar aquela guerra. Eu acabei de ler uma matéria longa, eu não trouxe agora porque é uma matéria de abril, digamos assim, já foi vencida. Ele é senador, é uma matéria que mostra como ele combateu firmemente aquele pacote de ajuda de 60 bilhões. Nós noticiamos aqui, para e passo, a aprovação, que já foi até fato vencido, mas o papel que ele teve contra esse pacote, é um artigo assinado dele, do New York Times, né, que ele mostra, bom, primeiro que essa ajuda não garantiria que a Ucrânia... É impossível a Ucrânia vencer a Federação Russa, né, nessa guerra, né? Mas a argumentação é que seria possível com esses 60 bilhões, mas ele lutou bravamente, argumentou teoricamente, etc. E aí ele mostra as razões, e eu me convenci, evidentemente, que ele está com a razão, né? Então ele lutou bravamente contra esta ajuda para a Ucrânia. Mas você fala assim, não, esse cara então é um pacifista. Não se engane. Olha o Trump com essa bandagem aqui, ele parece aquele quadro do Van Gogh, né? Quando o Van Gogh arrancou a orelha
em homenagem àquela prostituta, e fez um autorretrato dele. Ó, olha aí, o homem, ele está com cara de bonzinho, de vítima. Aliás, aquilo que eu falei na minha análise ontem, né, saiu já a primeira pesquisa, né? Não mudou absolutamente nada, né? Está estagnado, não mudou nada. Ele continua 2 pontos na frente, que é empate técnico, né? Mas voltando aí, né? Esse Vance é a mesma posição do Trump. Ele quer parar a guerra contra a Rússia, mas ele quer abrir uma guerra contra a China. Não, professor, mas não é uma guerra militar, é uma guerra só comercial. Mas as guerras quentes, militares, com bombas, eles começam como guerras comerciais. Então ele quer começar uma guerra comercial violenta, ele quer cercar a China comercialmente, mas o objetivo é fazer uma guerra militar com a... Eu já falei aqui numa dica cultural de uma sexta-feira aí do Fala Aí Professor, daquele livro, né, do professor Graham Allison, já tem até uma tradução no Brasil, né, Destinados à Guerra, né, entre China e Estados Unidos, é uma interrogação, né, será que eles vão fazer guerra, né? Então, pode até adquirir, ler esse livro, a tradução está muito boa, né? Bom, é isso, Thalita, é uma escolha ideológica, né? É uma escolha do mesmo campo do Donald Trump, não ampliou em nada. Mas vamos ver se isso vai significar dividendos eleitorais. Não me parece que seja uma ampliação, é o mesmo campo dentro do Partido Republicano, né? Sem qualquer inovação, né? Um homem branco, jovem, né? Supremacista, misógino, anti-palestino, ultra-sionista, igualzinho. Exatamente. O que nos leva a prever que realmente não vai ampliar aí o eleitorado de Trump.